Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Vamos terminar o nosso domingo adorando a Deus. Amém? Falando com Ele, ouvindo um pouco da palavra e da maravilhosa graça do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana, pelo teu cuidado, pelo teu favor e pela tua maravilhosa graça para com as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado para com cada um de nós. Meu Deus, eu te peço, fique conosco ainda. Ó Deus, através dessa mensagem, usa as nossas vidas. Meu Deus, fala aos corações, papai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha se fazer presente, Senhor, nessa mensagem, usando a minha vida e falando aos corações, papai. Deus, eu te peço que o Senhor, ó Pai, esteja visitando, Pai, os meus irmãos que estão, ó Deus, nesse momento, Pai, acompanhando essa mensagem. Aqueles que vão acompanhar essa mensagem ao longo da semana, Pai. Ó Deus, fala aos corações, papai. Tranquiliza a alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a mensagem do programa Esperança Bíblica de 7/2/2021. São 22 horas e 2 minutos. E o título da mensagem de hoje: a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. E eu gostaria de começar a minha fala me lembrando de que um dia eu conheci uma pessoa, um senhor já de bastante idade, e meus irmãos, eu estava fazendo uma negociação com o filho dele. Estava comprando na época um carro. Isso foi há bastante tempo atrás. Foi no ano de 2006. E o pai do rapaz que estava me vendendo o carro, ele disse: eu quero orar por você, meu filho. Eu quero orar para que você seja abençoado nesse negócio que nós estamos fazendo, e que o veículo que eu estou vendendo, que meu filho está vendendo a você, venha a abençoar você. E é tão verdade isso, meus irmãos, que nos anos que eu tive aquele veículo me abençoou muito, e eu também pude abençoar pessoas e pude abençoar a obra de Deus, transportando pessoas, carregando coisas, participando dos eventos da igreja, dos eventos com os jovens. Fiquei muitos anos com aquele veículo e foi muito abençoador para mim. E num determinado momento, aquele senhor disse para mim: meu irmão, essa maravilhosa graça nos alcançou. Essa maravilhosa graça nos alcançou. E eu estava no início, tinha alguns anos na minha vida cristã, que eu vinha buscando mais de Deus, e eu fiquei me questionando, por que aquele Senhor falou tantas vezes da maravilhosa graça de Deus, e por que essa graça, que na verdade é um favor imerecido, e eu até trocaria a palavra favor, senão um sacrifício imerecido da parte de Deus. A maravilhosa graça de Deus, essa graça, ela provém, tem origem em um sacrifício imerecido da parte de Deus em nosso favor. E eu comecei a me questionar por que essa graça era maravilhosa. E separei aqui 3 ensinamentos, 3
respostas, né, do porquê que essa graça ela é maravilhosa. E aí eu consegui compreender por que aquele Senhor ao fazer a oração junto comigo, né, me disse, né, essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Depois de buscar, né, algumas passagens, algumas explicações na palavra de Deus, eu entendi por que a graça, ou seja, por que o sacrifício imerecido da parte de Deus, né, para conosco era maravilhosa ou maravilhoso. Por que a graça do Senhor Jesus é maravilhosa? E aí eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. E um dos porquês dessa graça ser maravilhosa, sabe qual é o porquê, meus irmãos? Porque o dono dessa graça é Jesus Cristo. E a palavra de Deus afirma lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Ele, Jesus Cristo, é maravilhoso. Vamos ler Isaías, olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 9, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem nos deu esse filho? Deus nos deu Jesus. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, prestem atenção, será. Olha os nomes do Senhor Jesus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa graça é maravilhosa porque Jesus Cristo é maravilhoso segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que eu acredito. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Esse foi o primeiro motivo, a primeira resposta, na verdade, que eu encontrei quando me perguntei, né, por que a graça do Senhor Jesus é maravilhosa. E a Bíblia fala, né, nos evangelhos, quando você ler Mateus, Marcos e Lucas, até João, como eu já disse algumas vezes, né, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos similares, contam os feitos, contam as maravilhas de Jesus. E João já conta muito mais da pessoa do Senhor Jesus. É um evangelho que mostra muito mais a individualidade do Senhor Jesus, o quanto ele era amoroso, não que os outros evangelhos também não digam a esse respeito, contam os feitos, as maravilhas daquele que a Bíblia diz que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo. E esse é um dos motivos pelo qual a graça dele é maravilhosa. O segundo ponto que eu separei aqui, essa graça, ela é maravilhosa, meus irmãos, porque essa graça traz socorro e aflição, traz socorro à aflição e traz luz aonde há trevas. Você sabia disso? Nesse mesmo capítulo 9 de Isaías, a palavra de Deus diz no versículo 1: Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
ele fala, né, aqui Isaías fala de que a terra estava aflita, e a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque ela traz socorro aonde há aflição, traz alegria. Fala também de que a terra estava em escuridão. A graça maravilhosa do Senhor Jesus traz luz aonde há trevas. Algumas traduções inclusive usam a palavra trevas, né? A terra estava aflita e não continuará em trevas. Algumas traduções falam assim. E essa graça maravilhosa, ou seja, esse sacrifício imerecido da parte do Senhor Jesus para conosco, traz socorro onde há aflição e traz luz aonde há trevas. Esse foi mais um motivo dentre os inúmeros motivos do porquê esta graça é maravilhosa que eu encontrei aqui na Bíblia. O terceiro ponto, como eu disse, há inúmeros, mas o terceiro ponto que eu elenquei essa noite para dividir com vocês, do porquê essa graça é maravilhosa. Essa graça é maravilhosa porque ela salva o homem aqui na terra e o transporta para o céu. Por isso essa graça é maravilhosa. E para que não fique só nas minhas palavras, eu gostaria de compartilhar com você, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 42 e 43. Vamos lá para Lucas e olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Eu já li várias vezes essa passagem junto com os irmãos, para os irmãos, e olha a situação que o Senhor Jesus está tratando aqui em Lucas 23. Como eu já disse algumas vezes, são dos malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Um dos malfeitores blasfemava contra o Senhor Jesus, maldizia ao Senhor Jesus, e o outro não. O outro, naquele momento que parecia final, terminal, ele reconheceu que estava crucificado ao lado de um homem que não tinha culpa nenhuma. O Senhor Jesus não tinha culpa nenhuma por estar ali crucificado. Mas ele decidiu, ele se permitiu ser crucificado em nosso favor, e por isso que essa graça, ela é maravilhosa. E aqui a passagem bíblica diz o seguinte, olha: e acrescentou Jesus, lembra-te, aliás, e acrescentou o malfeitor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E aí Jesus responde imediatamente para ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos motivos, aliás, uma das respostas de que a graça do Senhor Jesus é maravilhosa, é porque essa graça salva o homem aqui, nesse plano, e o transporta para o reino da sua maravilhosa luz que está em Jesus e que termina em salvação. Salvação. Por isso essa graça é maravilhosa, um plano que começa aqui na terra e que é dado a esse plano continuidade no céu, para todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, que faz decisão ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí eu concluo essa mensagem, a mensagem hoje é relativamente curta, dizendo o seguinte, olha, e você talvez diga, ou melhor, talvez nós venhamos a dizer nessa noite, isso não tem nada a ver com os meus sonhos terrenos, com o que eu quero, com o que eu planejo fazer aqui,
com os meus anseios, com as minhas vontades. E eu te digo o seguinte, é verdade. Talvez seja verdade, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está muito mais preocupado com você do que com coisas. Eu vou repetir, talvez isso fale ao seu coração. Deus está muito mais preocupado com você do que com coisas. Deus está muito mais preocupado com o irmão Leandro do que com coisas. E eu ainda acrescentei o seguinte aqui, muito mais preocupado com o que Ele, Jesus, preparou para nós e que nós não venhamos a perder o que Ele preparou para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 14 que Ele ia preparar lugar para nós. E eu quero dividir essa passagem com você. Vamos lá para o Evangelho de João, lá no capítulo 14. Quantas vezes nós ouvimos, escutamos, mas eu não sei quantas vezes nós demos real significado para essa palavra. Lá em João 14 ele diz o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração, ou melhor, não fique preocupado. Credes em Deus e também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa de Jesus, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, e Ele já está lá, Jesus já está lá. Por isso essa graça é maravilhosa e digna de toda aceitação e confiança, porque essa graça é verdadeira e ela é maravilhosa, porque Jesus é maravilhoso. E olha como Ele continua, onde eu estou, para que onde eu estou vocês estejam também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé faz essa pergunta a Jesus, como saber o caminho? E aí vem uma das passagens que mais fala ao nosso coração quando nós pensamos no caminho determinado por Deus para que nós nos achegássemos até Ele. Respondeu o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Através de Jesus nós podemos chegar a essa maravilhosa graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Essa graça, ela é maravilhosa porque Jesus é maravilhoso. Essa graça é maravilhosa porque traz socorro aonde há aflição, traz luz aonde há trevas. Essa graça maravilhosa, ela nos salva aqui na terra e nos leva à salvação que está em Cristo Jesus. Daqui da terra, direto para o céu. Será que você e eu ainda vamos continuar dizendo que isso não tem nada a ver com os nossos sonhos, com os nossos anseios, com as nossas vontades? Ou melhor, que nós venhamos a nos esquecer dos nossos anseios, dos nossos sonhos particulares e venhamos a colocar os nossos sonhos e anseios aos pés da cruz de Jesus, para que nós venhamos a alcançar essa maravilhosa graça que está proposta por Ele. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos falar com Deus e eu peço nessa noite a Deus, peço ao Senhor Jesus que a maravilhosa graça dele venha a alcançar tantos quantos ouvintes assistirem, ouvirem a essa mensagem. Pai, nós queremos te agradecer por essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou, Senhor.
Obrigado porque essa graça maravilhosa vem do Senhor e o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque essa graça traz socorro onde há aflição e luz onde há trevas. Essa graça nos salva aqui na terra e nos transporta para o céu, segundo as tuas escrituras. Meu Deus, muito obrigado. E eu te peço, Pai, que se há alguém nessa noite, ó Deus, carente dessa maravilhosa graça, que se há alguém desesperançado, Pai, triste, com o coração quebrantado, como diz a tua palavra, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Meu Deus, acalma esse coração, Pai. Meu Deus, dá a revelação necessária, Senhor, para que essa pessoa venha, ó Deus, ter discernimento de como, Pai, resolver seus problemas, como conduzir a sua vida, Pai. E, meu Deus, como nós sempre temos orado aqui, se há alguém que deseja fazer decisão pelo Senhor Jesus, ou alguém que infelizmente deixou um pouco, Pai, de lado essa graça e quer se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa repita comigo essas palavras: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, vocês que me acompanharam, eu espero que essa mensagem tenha falado ao vosso coração. Eu fiz essa mensagem na parte da tarde. Deus falou bastante ao meu coração e de maneira bem simples, mas não simplista. E eu espero que tenha falado ao seu coração também. Espero que nós venhamos a nos encontrar domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus, excelente semana. Tchau.